Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos, hoje e sempre. Eu sou Carlos Cardoso, sou colaborador da AME, Associação Municipal Espírita de Abreu e Lima, e também faço parte da diretoria da CE, na atual diretoria, na condição de presidente executivo. E é com muita satisfação que, em nome dessas duas entidades, e também de todas as entidades adesas à Comissão Estadual de Espiritismo, aceitamos o convite da nossa querida irmã Aldenora para estarmos presentes nesta live, deste domingo à tarde, abordando a vida de uma pessoa incrível, que marcou a vida do nosso planeta, ao receber no seu seio o nosso Senhor Jesus Cristo, o diretor espiritual do nosso orbe. Uma boa tarde a todos que estão entrando, nosso querido Marco, Arrivaldo, Altenora, em nome de todos que estão entrando, Jesus nos abençoe, e eu queria aproveitar para convidar todos vocês para que juntos possamos orar, agradecendo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade. Jesus divino e amado Mestre, Senhor, vimos agradecer-vos pela oportunidade de sermos úteis nesse processo de divulgação e vivência dos ensinamentos do Evangelho. Agradecer, Senhor, pela família que temos, pela oportunidade da fé, da esperança e do amor, por ter abraçado a causa do Consolador prometido, por termos recebido essa dádiva, essa incumbência, essa missão, a espíritos como nós, ainda com um caminhar tão difícil. Que possamos, nós que aqui nos encontramos em pensamento, aos que nos veem, aos que nos verão, unidos no processo de aprendizado, possamos agradecer a Ti, Senhor amado, e em nome do nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, sob o amor de Maria de Nazaré, a que citaremos na tarde de hoje, possamos agradecer e rogar para que a paz que sentimos aqui neste momento se estenda por toda a humanidade, por todo o universo, em todas as vidas. Que o vosso amor nos guie e que a paz seja com todos nós, hoje e sempre. Minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, um dia, eu repito sempre isso, nós cruzamos a porta do Centro Espírita. Aqueles que não nascemos no lar espírita. Então tivemos a oportunidade e a felicidade de um dia compreender, de abrir nossas mentes para o Consolador prometido, para estudar a codificação, para compreender a missão de Kardec. E eu tenho certeza que a partir daquele momento em que nós tivemos a oportunidade de nos aproximarmos, e compreendemos um pouco das nossas responsabilidades aqui na Terra, com certeza o descortinar dos conhecimentos se fizeram presentes na vida de cada um de nós. Começamos então a compreender de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Passamos a compreender também a destinação da vida no planeta Terra, e a compreender a imensidão do universo. Talvez a entender a nossa pequenez e a compreender a grandeza do nosso Criador. A saber que existe vida na Terra e, comparando a Terra com os astros que lhe são próximos, a gente vê que nós somos aquele grãozinho pequenininho diante da imensidão do universo. Mas aqui a vida se desabrocha e de forma intensa. Emmanuel, em uma obra que nós lemos há muitos anos e que relemos agora há pouco, tem alguns anos que a gente reviu essa obra, A Caminho da Luz, uma obra que nós que fazemos parte da doutrina, acho que quase que todos nós que estamos aqui nessa live, a gente já deve ter tomado conhecimento dessa obra e deve ter lido. Então ele faz menção ali ao surgimento do planeta Terra e à responsabilidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua missão, o seu compromisso. Quando a gente fala
quando Kardec, né, dá uma pausa aí, quando Kardec nos fala de espírito, ele fala que todos nós, os espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E vamos nos desenvolvendo com o passar do processo. Pleno e absoluto só é Deus. E quando a gente começa a ter noção desse processo, e quando os espíritos vêm nos falar de que vivemos em escalas diferenciadas, e o próprio Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, ele faz citação a isso, né? E nos dá a compreender de que os espíritos vivem em escalas diferenciadas, nós vivemos em escalas diferenciadas. E dentro dessas escalas, o espírito pode ser imperfeito, um espírito bom, um espírito puro. Destacando-se aqui que o espírito puro é aquele espírito pleno, superior, né? Que talvez não precise nem retornar. Está na posição dos crísticos, daqueles espíritos que estão no controle do processo, tiveram e conheceram ao Senhor face a face. No demais, os espíritos imperfeitos somos possivelmente aqueles que ocupamos aqui o planeta Terra. Nos espíritos bons, quatro qualidades, né? Kardec nos mostra que existem 4 situações diferentes dele. E dentro dessas condições tem os espíritos que são sábios, os espíritos que são de ciência e os espíritos superiores. Então, conhecendo esse processo e voltando para o livro A Caminho da Luz, Emmanuel, o espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos dá a entender, acho que é uma das poucas obras que talvez façam menção a isso, eu particularmente, eu acho que muita gente se baseia muito nela quando a gente quer compreender de onde a gente veio e onde a gente está. Então, da nebulosa do planeta que se forma, os espíritos se reúnem, os espíritos superiores se reúnem, os espíritos puros, né? Não digo nem superiores, os espíritos puros se reúnem e estava dando-se origem ali naquele momento à formação do planeta. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o encarregado, é o emissário do Senhor, é o nosso governador. Esse processo ele se estende por bilhões de anos. Por bilhões de anos. Por todo esse processo, por todo esse modelo que a ciência nos dá a conhecer e que não está nada separado do que a gente conhece enquanto espíritas, enquanto estudiosos, enquanto espíritos. Nada está em desacordo com esses ensinamentos do Senhor. O tempo, que parece imenso, mesmo assim ainda é curto quando a gente fala de universo. Mas voltemos para a questão. Os espíritos, então, incumbem o nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos puros, né, sob o amor do nosso Deus, e ali está o nosso Senhor Jesus Cristo presente. Eles se reúnem, o planeta começa a tomar forma. E no planeta íamos habitar todos nós. Mais tarde, diz Emmanuel, os espíritos, a pleiade superior, se encontra novamente para tratar agora da encarnação entre nós, daquele que nos dirige. Vejam a imensa responsabilidade do processo que o planeta recebeu. Estava recebendo na sua face, né, material, o seu diretor espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo. Possivelmente esse foi o momento mais importante da história da nossa sociedade. Sabemos que em outros modelos de pensamento e em outros modelos religiosos e filosóficos, outros espíritos nobres vieram tomando forma, mas possivelmente todos ali subordinados aos conhecimentos e ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus estava nascendo entre nós. A sua vinda possivelmente envolveu um estudo prolongado, e é assim que Emmanuel nos fala. Mas também sabemos que para se viver, para se nascer entre nós, o espírito ele é recebido no núcleo familiar. E aí tem-se a importância do pai e da mãe. E possivelmente esses espíritos também foram escolhidos naquelas reuniões, naqueles modelos, naquelas situações, para receber
aquele que aquele que dirige, né, que dirigiu desde o começo, que ia continuar conosco. Então, isso aí é para a gente ter uma ideia da responsabilidade, da missão dos pais de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos pais de José e de Maria. Vejam que responsabilidade imensa caberia a esses espíritos. Mas também sabemos, e os espíritos falam para Kardec, ali pela pergunta 580, sobre a questão da missão. Uma missão só é dada para aquele que pode cumprir. E o espírito superior, ele não desanda dentro da sua finalidade, dentro da sua missão. Então a missão daqueles espíritos eram extremamente nobres. Eu não diria que difícil, porque eles estavam recebendo no seu seio o ser mais perfeito, né, que nos serve de referência. Então, sobre educação, não se tinha nada talvez o que falar, né, possivelmente. Pelo contrário, eu acho que eles estavam iriam, e todos nós íamos aprender, mas tiveram a responsabilidade de proteger. Porque o Senhor Jesus também nasceu no mesmo modelo que todos nós e surgiu aqui na Terra bebê. E todos sabemos aí as narrativas do Evangelho, né, de que a sua vinda não se deu assim de forma tão fácil. Lucas, dos 4 evangelhos canônicos, né, tem os evangelhos apócrifos e os canônicos. Os 4 evangelhos canônicos, Lucas, João, Marcos e Mateus, 2 desses evangelhos particularmente fazem citação de forma mais concisa, né, e mais direta, que são exatamente os evangelhos de Mateus e de Lucas. E foram a esses 2 evangelhos que a gente recorreu quando a gente recebeu a missão de falar de Maria, a serva do Senhor, a sua mãe, aqui no plano físico. E foi dentro deles que a gente montou esse trabalho que a gente está aqui conversando e repassando para vocês e trocando essas experiências. O que ocorre? Os evangelhos de Marcos e de João, eles já pegam no adiantado do processo. Eles falam, por exemplo, de João Batista e, a partir de Batista, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas, particularmente Lucas, né? Falemos aqui um pouco de Lucas. Lucas, a sua biografia nos dá um indicativo de que era um médico e de que conheceu Maria. E de que as informações que estão no seu evangelho, no livro que ele escreve, né, no seu evangelho, foram informações que lhe foram dadas pela própria Maria. O que faz com que ele seja muito rico nos detalhes. Mas mesmo nessa riqueza de detalhes, as informações ainda são muito poucas a de se perceber. Em Mateus há um complemento também, ele trata como se um completasse ali o outro. Mas partimos aí da premissa de Lucas, particularmente, vamos ver. Então, Lucas recebe a incumbência, né? Emmanuel já nos fala da grandeza desses espíritos, né? Fazendo a citação que eles se encontram em 2 situações, a Pleiade superior, na formação do planeta e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ocorre então? Em Lucas, por exemplo, no capítulo 1, diz a ele que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Esse 6º mês ele estava tomando como referência, percebemos, também a gravidez de Isabel, a mãe de João Batista, que era primo de nosso Senhor Jesus. Quando esse espírito nobre, o anjo Gabriel, né? Quando a gente fala de anjo, a gente está falando aqui do espírito, que é uma natureza muito, mas muito superior a todos nós. Quando ele mantém contato com Maria, ele diz: Ave, ou salve, não é? Cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, estudiosos, a gente escutou algumas palestras sobre isso, vimos alguns materiais, né? E vimos algumas obras,
a gente sabe de antemão que o termo ave é um termo é um termo de saudação, né? Ave, salve, né? E esse ave se tornou famoso, né? Passou a ser Ave Maria, né? Cheia de graça. Cheia de graça porque era o Espírito cheio da graça, do conhecimento. O Espírito de uma natureza muito superior que estava vindo para o planeta. Ele veio para o planeta com uma missão também. Então, quando a gente volta para Kardec, ele falando ali da natureza dos espíritos, a gente vê, por exemplo, que esse espírito, no nosso entendimento, era um espírito de uma natureza superior, não podia ser de outra forma, para receber em seu ventre aquele que era o diretor espiritual de todos nós, que nos dirige no seu infinito amor, numa grandeza que a gente não tem como comparar. Então, diz ele, né? Entrando, o anjo disse-lhe: Ave Maria, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E diz mais, Gabriel se volta para Maria, né? O anjo, e diz: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Quando eu recebi de Aldenora essa responsabilidade de falar sobre Maria, também vimos que outros estudiosos já tinham feito menção, inclusive aqui mesmo no Sena, sobre o tema, e que estudiosos por todo o mundo falam, mas vamos falar mais particularmente dentro da doutrina, todos os oradores, todos os expositores que iam tratar do tema, ficavam um pouco acanhados, como a gente se encontra, e também emocionados, como a gente se encontra. Emocionados, meu irmão. Vocês não um momentinho. A gente não tem noção da responsabilidade que é falar de um espírito dessa natureza. Quando Gabriel disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Meus amigos, eu acho que a gente vai vivendo no mundo, e quando a gente tem noção da responsabilidade de um espírito que vem no papel de mãe, isso é de uma profundidade muito grande. Nesse caso aqui, eu queria saudar todas as mães. Do ponto de vista comercial, vocês foram saudadas no domingo, mas vocês, mães, são saudadas sempre, sempre. Nenhum de nós virá ao planeta senão pelo ventre de uma mulher, mesmo se adiantando o processo científico, mesmo se caminhando para o proveito, mesmo tudo isso, mas sempre terá um ventre de uma mulher, de uma mãe, de um espírito que recebeu e que recebe essa incumbência.
Então, esse espírito nobre, que a gente não tem noção, mas que aceitou a incumbência naquela reunião lá atrás, que Emmanuel faz citação, que ele recebeu a incumbência de vir no planeta preparar a vinda do Senhor Jesus. Né? Imaginem a sua responsabilidade. Maria era uma criança diante da idade que a gente tem hoje. E os registros indicam que ela devia ter entre 14, 15 e 16 anos, quando lhe foi dada essa informação. Lhe foi repassada essa incumbência em que ela se colocou e disse que eis aqui a serva do Senhor, e que faça assim em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Sabe por quê, minha irmã? Porque esse espírito já sabia da sua missão. Já sabia da sua missão. Vejamos a pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos. Está aqui na minha frente, eu peço licença aqui a você para folhear. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas a de outro que o faz por provação? E a resposta que os espíritos deram para Kardec é não, porque ele traz a experiência adquirida. Maria não sucumbiria, ela não ia falhar. A época era outra, a gente vivia há 2000 anos, a sociedade é totalmente diferente. E imaginemos que as suas dificuldades foram tantas, né? E quando ela se destima, ela vai visitar Isabel, sua prima, passa ali alguns meses, né? A narrativa bíblica diz que as duas grávidas ali, que tinham sido informadas pelo mesmo espírito, o anjo Gabriel, ficaram juntas um tempo. É quando Isabel diz para Maria: bendita sejas vós entre as mulheres. Bendita seja vós entre as mulheres. E a gente vê de que a partir daí nada era fácil. Segundo outro registro de Lucas, né? Eu estou com o texto aqui, eu vou observar algumas coisas. Assim que Maria se viu grávida, ela teria viajado para uma pequena cidade das montanhas, a fim de visitar sua parenta. A gente citou isso aí. E Isabel estava grávida do precursor de João Batista, que nós espíritas sabemos muito bem tratar-se do espírito de Elias, que estava voltando ali com a sua missão. Quando ambas se encontram, e Isabel diz para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Né? Só que aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, uma espécie de censo. E todos iam se alistar conforme a sua, viviam e a narrativa da sua linhagem. Então José da Galileia, da cidade de Nazaré, foi à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. E foi ali que Jesus nasceu, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Vejamos, que estava grávida. Foram apressadamente. E a gente vê que quando eles chegam, em função de muita gente estar indo para o mesmo local, com as mesmas tarefas, as poucas casas, né, a gente está falando aí, do começo do século I, segundo o calendário cristão, 2000 anos atrás aproximadamente, tudo muito mais difícil. Então eles foram e acharam Maria, e Maria já no estado, digamos, muito adiantado. Eles procuram, eles não encontram uma pousada, uma estalagem, tudo era muito difícil. Eu viajei muito e o que aconteceu? Quando a gente viajava, a gente chegava em cidades do estado de Pernambuco, e a gente teve cidade que teve dificuldade, isso há cerca de 40 anos atrás, 35 anos atrás, a gente teve dificuldade para ir para um hotelzinho, para uma pousada, porque às vezes não tinham. Eu estou falando de
35 anos atrás, teve momentos difíceis. Aqueles que trabalham viajando ou já passaram por essa experiência sabem disso. Então imaginemos 2000 anos atrás. Então eles saem procurando, até que por piedade, alguém lhes concede um lugarzinho lá atrás na casa. Era uma estalagem, era uma manjedoura. A palavra manjedoura, que não soa tão poética, na realidade era o lugar onde os animais eram guardados. Né? E foi ali que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai perceber as dificuldades que se deram até aquele momento. Mas tem uma coisa interessante. Espíritos, por exemplo, como os reis magos, já tinham tomado conhecimento espiritualmente desse processo. E eles, com as suas responsabilidades e também com seus status, de maneira que Herodes, né, conversa com eles, e Herodes quer saber onde esse rei estava nascendo, né? O que gera então já uma outra situação. Então a gente vê que, mesmo naquela situação difícil, mas bendito, teria sido aquele dia porque Nosso Senhor estava nascendo entre nós. Aí tem um detalhe aqui em Lucas capítulo 2, versículo 16 a 19, que diz: Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Eu destaquei isso aqui, minha gente, no texto, tá? Está no Evangelho. Maria guardava todas estas coisas. Que coisas? O que ela ouvia. O que ela estava ouvindo. Porque o que vinham falar do Senhor eram maravilhas. Aqueles reis magos, eles sabiam de quem estava vindo nascer entre nós. O governador espiritual do planeta estava vindo, tinha chegado. Mas se por um lado eles vinham com esse olhar tão belo, né, tão caridoso e tão carinhoso, para Herodes, segundo Mateus, a história era outra. E ali se processa uma espécie de perseguição para achar aquela criança. Foi então que todas as crianças que tinham menos de 2 anos foram sacrificadas. Vejam que situação difícil. A vinda do Redentor, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as crianças perderam suas vidas, né? Foram sacrificadas. Sempre que sabia que tinha uma, mas então Maria estava na sua missão, não ia acontecer de graça. E ali tinha todos os espíritos superiores envolvendo-as e guardando-as. É quando diz que a Sagrada Família foge para o Egito, né? Foge para o Egito. E essa situação foi superada. Depois Herodes desencarna, mas o seu filho continuava também com o impulso de maldade, uma espécie de perseguição. O que ocorre? Folheando essa página, a gente vai encontrar essa narrativa. Emmanuel detalha muito bem, e os estudiosos sabem disso, de Simeão, né? A citação de Simeão. Simeão, um homem justo, temente a Deus, né? Pleno da sua fé. Então Simeão também esperava Jesus, também esperava o nosso Senhor. E Simeão disse que só morreria depois de ver o Cristo do Senhor nascer. E ele vê. Então, quando seus pais, Maria e José, vão ao templo, Simeão está lá. Ele toma o menino Jesus em seus braços, louva a Deus e diz:
Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Isso é Simeão, minha gente. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Eu estou sendo bem literal aqui, viu, minha gente? Luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe, Maria, se maravilharam das coisas que dele se dizia. Né? Então a gente veja que envolvimento emocional a gente vai encontrando nessas narrativas. Simeão ainda diz o seguinte, ele abençoa e volta-se para Maria e diz: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Então ele fala uma coisa muito interessante que diz: e uma espada transpassará também a tua própria alma. Anotem isso aí, por favor. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Essa frase que Simeão disse, essas palavras, a gente só vai entender depois. Uma espada transpassará também a tua própria alma. E o que ocorre? Então aí há umas brechas. A gente vê umas brechas nos evangelhos. Né? Vai se falar, disse que o menino crescia, se fortalecia em espírito, em sabedoria, e só aos 12 anos tem um fato também que merece registro, que é exatamente o fato de que Jesus vai a Jerusalém. Estudiosos falam de outra situação. Já escutei, por exemplo, citações que dizem que Jesus, Maria destina ele para viver no templo sob a orientação dos que viviam ali, dentro das suas funções religiosas e educativas. Mas na citação de Lucas, vamos desprender aqui a questão, basicamente, para efeito de estudo, de que, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo os costumes do dia da festa. Era uma festa, né? Era uma festa que estava acontecendo, não sei se é a Páscoa. E quando essa festa se acaba, ela tem uma duração, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém. Vejam bem. E não soube José nem Maria, a sua mãe, aonde o menino estava. Que essa pessoa era um garoto de 12 anos, pensando que ele estava na companhia de alguém que estava vindo pelo caminho, possivelmente muitas pessoas caminhavam, voltando, né, dessas festividades. E José e Maria andaram por um dia, procurando entre parentes e conhecidos. Não encontraram, mas 3 dias depois, vejam bem, já tinha um bocado de tempo, né? Não deixa de ser preocupante. Imaginemos uma criança de 12 anos, mas era o Senhor. Vão achar Jesus num templo cercado dos doutores da lei, que o interrogavam. Os grandes estudiosos daquele templo estavam interrogando aquela criança de 12 anos. E todos ficavam admirados com a sua inteligência natural, né? Era o Senhor, né? Era o Senhor Jesus. E quando viram, maravilharam e disseram para sua mãe, né? E disse-lhe a sua mãe, para Jesus, vejam bem: filho, por que fizeste assim conosco? Como é que você desaparece e nos preocupa? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E vejam bem o que Jesus responde: por que aqui me procuráveis? Por que vocês estavam me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E os seus pais, pelo menos aparentemente, mesmo tendo sido aqueles espíritos que vieram para recebê-lo, não compreenderam as palavras que ele dizia. Os negócios de meu pai e os negócios do Senhor, o planeta, nossas vidas, nossos destinos. E era um garoto de 12 anos, mas era o Senhor. Na sua infância, era o Senhor. Né? Mas eles não compreenderam. O que é que ocorre? O tempo passa. O tempo passa. Entre 12 e 30 anos,
A gente até encontra algo, mas não dentro dos evangelhos canônicos, que tratem da vida do Senhor. As informações são as mais diversas e a gente não vai tergiversar sobre isso, não. Mas a gente vai chegar no final aí, né, em um momento delicado, porque a gente está analisando aqui Maria de Nazaré. E Jesus, no ápice ali da sua vida, dos seus informes, né, repassando para cada um de nós que estava naquele momento, que viria na posteridade, até porque ele está conosco desde o começo e vai ficar, logicamente, dentro do processo evolutivo que nos compete e das nossas necessidades, nos orientando e nos guardando. O que ocorre? Jesus é perseguido, né? Todos nós sabemos, e ele é encontrado e é preso. Alguns estudiosos fazem citação de que Maria, como todas as mães, tinha a sua preocupação natural quando seu filho saía. Saía para as pregações, saía para a vida, saía, porque ele tinha uma missão gigantesca. E a sua mãe se preocupava. Há uma das narrativas, a gente sabe disso, né? Até Kardec faz quando trata daquela situação, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E o codificador diz, né, que eles não tinham, especialmente seus irmãos, noção da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é natural, né? A gente vê. O que ocorre? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofre todo aquele processo. A gente já está no final aí da sua vida física, e ele é preso. E Maria acompanha passo a passo aquela situação, né? João vai com ela e conta, e ela diz, eu quero ver. Ela queria falar, queria interceder pelo seu filho, que estava sofrendo. E acho que tudo aquilo foi muito doloroso, mesmo tratando-se de espírito superior que estava preparado para aquela missão, para aquele sofrimento. E Maria acompanhou tudo aquilo ali, o Calvário, aquela caminhada para o Gólgota, aquilo, eu imagino a mãe acompanhando aquilo ali. Aquele sofrimento, né? Aquele modelo de tortura, a forma como se tratavam aqueles que supostamente eram tidos como condenados, embora no caso do Senhor não tivessem condenação nenhuma. Mas Maria acompanha, passo a passo, todo aquele sofrimento. É quando em João, no capítulo 19, dos versículos 25 a 27, está lá que junto à cruz de Jesus estava sua mãe, vejam bem, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e também Maria Madalena. Eram as três Marias. Maria, sua irmã, e Maria Madalena. O que ocorre então? Jesus, vendo ali a sua mãe, e o discípulo que ele amava, no caso João, que ali estavam presentes juntos, acompanhando aquele sofrimento gigantesco, né? Jesus diz então para sua mãe, né? Mesmo naquele momento de sofrimento, mas muito superior a tudo aquilo ali, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E diz então para o discípulo, né? Para João, né? Que eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. E o que ocorre, né? Depois daquilo ali, Nosso Senhor parte, né? Tem a crucificação, de fato, o seu desencarne, o seu retorno, e assim ele nos mostra que continua vivendo. Mas, tratando de Maria, ela passa então, segundo os estudiosos, a viver com João. E eles vão para Éfeso, né? Hoje, Hungria. A Hungria, para que a gente se localize geograficamente. Estudiosos falam que eles ficaram ali até o final da vida, né? Porque João talvez tenha sido o único dos apóstolos que não tenha tido uma morte trágica. Ele parte de forma natural.
Inclusive é responsável pela última das obras contidas no Novo Testamento, né? O Apocalipse. Então a gente vê que Maria ficou com ele, que Maria de Nazaré, Nossa Senhora, né? Ficou com ele. E é contado então que todos que iam chegando, ela confortava com suas palavras, com seus ensinamentos. Ela conforta eles, todos aqueles que iam chegando a ela. Há uma narrativa que diz, inclusive, que alguém chega e ela não conhece, era o próprio Senhor que vinha. Há também algumas informações, para efeito de estudos, de que Nossa Senhora teria socorrido também Judas. Então a gente vê que essa vida incrível desse Espírito, né? Que vem, se prepara o seu ventre e recebe o nosso Senhor, né? O governador espiritual de todos nós, cumpre o seu papel, sofre no seu papel de mãe. E é muito difícil ver um filho sofrer. E ela não fugiu à sua missão e foi acompanhar. Para que os seus olhos cruzassem com os olhos dele e não fossem. Embora, sabendo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho que os olhos dele é que fortaleciam a ela também. O que ocorre, então, minha gente? A narrativa que envolve Maria é muito forte. E Maria, ela se faz presente, então, aí a gente volta para os espíritos, né? Para as informações que nos chegam do mundo espiritual, de narrativas sérias e respeitáveis. Os espíritos vêm dizer, né? E aí a gente parte para uma obra de Ivone do Amaral Pereira, As Memórias de um Suicida, uma obra escrita pelo escritor português desencarnado, né? Camilo Castelo Branco, né? Vai fazendo narrativa de um outro Camilo, onde ele faz narrativa, onde ele trata nessa obra, né, do desencarne através do suicídio dele próprio. Ele faz uma narrativa. E ele diz que o socorro dele e de muitos outros, e muitos, mas muitos pelo nosso mundo, se dá através dos servos de Maria. Que Maria, no seu infinito amor, continua nos assistindo. A todos nós, espíritos carentes, necessitados, especialmente aqueles que, diante da cruz das suas caminhadas, cedem e, de forma voluntária, retornam ao mundo espiritual, num sofrimento gigante. Então, esse espírito belo, ele dirigindo uma pleiade de espíritos que vão se somando a esse trabalho incrível, né? Ficam socorrendo essas criaturas que sucumbem no mundo. E nós, né, hoje no século, ainda no século 22, né, a estimativa é de aproximadamente 800 mil desencarnes por ano, de forma voluntária. Então é muito sofrimento, muita gente carente. Eu passei por uma situação dessa ordem neste ano com uma familiar minha. E a gente vai ver que esse espírito incrível, ele continua trabalhando. Então ele vem, ele recebe o Senhor, cumpre com a sua missão de forma gloriosa. Sempre que querem citar um exemplo de mulher, citam Maria. Bendita seja vós entre as mulheres, né? Lembra, né? E a gente vê que ele parte, né, e continua serva do Senhor, colaborando com a causa, né, num trabalho infinito, né, junto com o seu filho aqui no planeta, aquela que praticamente é nossa mãe. E embora a gente tenha profundo respeito por aqueles que a detratem, né, por aqueles que não reconhecem o seu papel, muitas vezes tomado por uma situação instável do ponto de vista da fé, não querem reconhecer a sua importância, né, mas um dia reconhecerão. A gente sabe que Maria teve e tem a sua importância, né, diante daquilo que nos guia, né, daquilo que nos assiste. Então a gente percebe que ela veio e continua fazendo.
eu gostaria aqui, né, diante de todos vocês, de citar um caso. Esse caso é pessoal, aconteceu comigo e com a minha irmã Celina. Celina hoje é a atual presidente da Associação Municipal Espírita aqui de Abreu Lima. Nós irmãos, muito próximos, a gente nasceu com a diferença de 11 meses aproximadamente. Quando crianças aqui na cidade de Abreu Lima, morávamos na rua Santo Antônio, onde tinha um campo aqui de futebol, no centro aqui da cidade, casas simples, conjugadas. E a gente morou numa daquelas casas, na casa de número 45 dessa rua, a rua Santo Antônio. Um dia, eu tinha descido com Celina, essa rua dá acesso ao pátio da feira aqui do centro da cidade. A gente tinha ido na rua e a gente retornava. Tínhamos ido comprar alguma coisa nas mercearias, né? Não tinha um mercado naquele tempo. Os mercados e supermercados surgem depois. E a gente vinha subindo. Era o entardecer, já o começo da noite. E eu me recordo profundamente disso. Então, quando a gente vinha andando por aquela rua extremamente simples, imagine uma ruazinha de interior, né? A ideia que se tem é exatamente essa. Ainda parece-se com isso, mas hoje mais mudado. Mas imaginemos uma ruazinha de interior. E lá vinha aqueles dois irmãos, acho que 8 a 10 anos aproximadamente. Não passa disso. E quando a gente vinha subindo pela rua, né, com aqueles postes, com aquelas lâmpadazinhas fracas, e um trecho mal iluminado, e quando a gente olha, a gente tem a atenção chamada e nós olhamos, eu e minha irmã, quando a gente olha, um espírito de uma natureza belíssima olha para nós de um determinado ponto, por trás de uma casa. Então ele olha numa elevação e a gente olha, minha gente, eu não me considero médio vidente, mas aquela visão, vejam bem, ele marcou a minha vida e a da minha irmã, porque nós vimos o mesmo ser naquele momento, o mesmo ser que resplandecia, ele brilhava. Eu não estou querendo aqui absolutamente dizer que era Nossa Senhora, que somos nós, não temos essa dignidade para tal. Mas lembrava ela. E nós corremos então para a nossa casa dizendo que a gente tinha visto Nossa Senhora. E até hoje a gente, de tempos em tempos, a gente lembra dessa situação. A gente lembra exatamente desse fato, que nos marcou profundamente. Viu? Então, quando a gente tem esses fatos, quando a gente vê, portanto, pelo nosso planeta, né, ela com tantos nomes diferentes, é Nossa Senhora Aparecida, é a Virgem de Fátima, em cada lugar um respeito profundo a esse espírito, adotando ele um nome próprio daquela região, sendo visto por um ou outro médium, como aconteceu em Fátima, por exemplo, e a gente vê aí o respeito, a natureza, e o respeito que os espíritos têm também por esse ser de uma beleza, de uma grandeza muito grande. Um dia Chico pergunta a Emmanuel se poderia traçar um retrato de Nossa Senhora, e Emmanuel diz, não tenho condições de vê-la. Não tenho. Mas você pode ir no hospital, criado por ela, né? Aí ele disse, já tem uma foto, alguém disse, né? E eles vão, e essa foto, ela é retratada, essa foto é fiel. É uma foto, inclusive, que está no quadro aí da divulgação dessa exposição dessa tarde. E segundo a narrativa, né, e segundo o Chico Xavier, é uma foto extremamente fiel à fisionomia de Nossa Senhora. Então, minha gente, nossa gratidão pela oportunidade de ter exposto, né, de forma breve, né, até porque os subsídios são poucos, né, e a narrativa, a gente se prendeu a uma situação dessa ordem, mas só para destacar a importância desse espírito, a sua missão, como ela chegou, a responsabilidade que lhe coube bem antes, né, e naquela reunião, e ele receber, né, essa missão, vir
vir e cumpri-la. Porque Jesus não teve no outro momento, não, foi naquele. E aí, alguém tinha que estar preparado. E ela e José estavam preparados. E ela continuou com cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que abençoe aí o Centro Espírita 9 de Outubro, na cidade de Moreno, aqui em Pernambuco. Contem sempre conosco, Aldenora, com a Comissão Estadual do Espiritismo. Estamos juntos, o movimento espírita se faz com união, com amor, com trabalho. Vocês têm um trabalho maravilhoso aí na cidade de Moreno e que a gente continue, cada um de nós, com a responsabilidade que nos compete. Espíritos, como no meu caso, eu particularmente, espírito de uma imperfeição muito grande. Talvez até indigno de estar traçando aqui esses comentários, sem querer levar para o campo da modéstia, mas aí só nossos agradecimentos. Que Jesus nos abençoe. Abençoe cada um dos que estão nos vendo, dos que nos acompanharam, dos que nos verão depois. Que Jesus nos abençoe. Que Maria de Nazaré, em seu infinito amor, nos envolva e nos conduza. Eu queria, inclusive, destacar, quando possível, escutem ainda na rádio Jornal do Comércio, aqui em Pernambuco, aquela mensagem belíssima das 18 horas. Como ela é confortadora, como ela conforta. E só para finalizar aqui, uma reverência de Bittencourt Sampaio a Maria, dizendo: anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores. Volve a terra ferida de amargores, teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura. Ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto. Salva o mundo em guerra e desconforto, careando-lhe a noite tormentosa. Então, essa é a nossa prece de encerramento. Que Jesus nos abençoe. Que Maria de Nazaré, em seu infinito amor, nos inspire aos espíritos que nos assistem, que nos amparam, que nos guiam. E em seu infinito amor, sob o amor do nosso Deus, Pai, nosso Criador, a paz, a luz e as bênçãos sejam com cada um de nós, e mais particularmente nas regiões onde transita nesse momento a dor e o sofrimento, com especial olhar para as regiões de guerra como a Ucrânia, e como o Iêmen e outras regiões do mundo que padecem nesse momento e que precisam tanto de nossas orações. Que Jesus nos abençoe, que a paz seja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Fiquem com Deus. Muita paz.